Hoje estamos aqui com a nossa convidada, Maria Eduarda Crispim, advogada, e ela vai falar para a gente sobre contrato. Nesse caso de Maíra Cardi, ficou assim, como se a arquiteta fosse a culpada. E aí sempre fica aquele debate, a culpa é de quem? E, no final das contas, algo nessa dimensão, como essa obra dessa casa e o alcance que eles têm, acaba estragando o nome da arquiteta. Então, a gente ainda continua com essa obra, mas tiveram erros claros, que caso não tenha essas especificações, ela pode também ser responsabilizada por erros de milhões e milhões de reais dentro de uma casa dessa. Então, quem sou eu? Vou repetir, mas meu nome é Maria Eduarda Crispim, eu sou advogada com atuação em direito empresarial e direito imobiliário, e eu tenho atualmente especialização em elaboração, revisão e negociação de contratos. E a atuação do meu escritório é focada exatamente em blindar empresas de uma forma geral. Hoje, também com muitas empresas do ramo de construção civil e também já para arquitetos e designers, exatamente para transformar toda a parte jurídica em algo mais fácil para vocês, para que vocês tenham tranquilidade em estar fazendo e firmando contratos com terceiros, com clientes e até nas relações com lojas e com fornecedores de forma mais tranquila, sem ter aquele medo o tempo inteiro de ser responsabilizado pelo que vocês não têm responsabilidade. Eu acho que esse é um dos maiores medos de arquitetos e designers e quem trabalha nesse ramo, porque envolvem muitas responsabilidades, né? E aqui já vou estar entrando num dos pontos principais de todo o contrato, que são os principais problemas. Eu acho que não existe hoje, é muito difícil a gente encontrar alguém que trabalhe no meio de uma forma, nesse meio de uma forma geral, ou arquitetura, ou engenharia também, designers, que consigam, dentro do seu contrato, exemplificar e trazer de maneira muito clara para o cliente exatamente o que ele tem ou não de responsabilidade, porque são inúmeras as possibilidades dentro de um projeto. Então, o que eu vejo de maiores erros nesses contratos, que eu tenho às vezes acesso de contratos, principalmente modelos de internet, enfim, primeiro, o que vocês vão fazer em cada serviço. Então, para cada tipo de contrato, para cada valor que vocês fechem, quando a gente fala de responsabilidade, cada responsabilidade ela tem que ser precificada. Quanto mais responsabilidade eu tenho, mais eu ganho. Isso é algo que tem que ser proporcional. Então, cada contrato vai ser diferente. Cada contrato que vocês fecham com o cliente, pode você ter mais e outros menos. Então, eu falo disso aí, que são alguns problemas que eu vejo muito. Por exemplo, vocês vão fazer vai fazer todo o projeto do cliente. O cliente ele tem ali todo aquele sonho, o 3D, ele olha o 3D, acha perfeito, as plantas executivas, tudo. Só que na hora de executar o projeto, ele usa coisas diferentes do que foi combinado, do que foi colocado, especificado em um projeto. E aí, vocês têm responsabilidade sobre a partir de que momento vocês já não têm mais responsabilidade. Isso tem que estar especificado no contrato, que vocês tenham a responsabilidade somente pelo projeto. A execução aí já seria somente se vocês forem contratados para esse acompanhamento também da execução, por exemplo. A outra também são as alterações. Então, os clientes, eles têm aquela premissa de que, olha, enquanto estiver sendo feito o projeto, a qualquer momento eu posso pedir uma alteração, eu posso pedir para que mude algo do projeto, e vocês ali já devem estar com plantas sendo executadas, finalizadas, então todos os prazos, tudo tem que estar muito claro. E isso é um problema muito grande que vocês vão tendo de não quer dizer não para o cliente, mas ao mesmo tempo ficam extremamente atarefados de estar ali o tempo todo recebendo um pedido de cliente de alteração de projeto. Inclusive, dentro de prazos, qual é o limite? Até quanto é normal que o cliente peça uma alteração? Outra coisa também é sobre exatamente esse retrabalho não remunerado. Então, vocês têm que ficar fazendo outras coisas sem ter remuneração. Então, ter já no contrato, uma coisa que ajuda muito o que pode ter aqui a mais que o cliente pode me pedir? Claro que tem exceções, mas assim, no geral, visitas a mais, alterações a mais, já incluir no contrato.
ou o valor, ou que isso será cobrado caso seja solicitado. Mesmo que pareça besta, isso é óbvio, se não tem aqui especificado, eu não preciso dizer, mas quanto mais claro você deixa para o cliente, melhor é depois, porque você não tem aquela dor de cabeça de falar, poxa, é verdade, eu não disse isso para ele, e agora, o que eu faço? Eu vou sair de ruim porque eu não vou fazer essa parte que o cliente achou que eu deveria fazer. Sobre essa questão de alterações, né, sem aprovação prévia. Inclusive, uma das nossas alunas, das nossas mentoradas, teve um caso exatamente isso, e a alteração não era pouca. Então, ela tinha uma previsão de que no contrato dela haveria uma remuneração, mas não tinha escrito exatamente o valor da remuneração. Nesse caso, por exemplo, a gente deve considerar por planta por hora. Como é que o cliente vai se sentir seguro, por exemplo? Entender que custa 30 horas, ou eu teria que anexar uma tabela de tempo para que fique mais claro para ele, ele não ache que essa quantidade de horas que eu estou dizendo é um abuso, né, em termos disso. O que é que você sugere nessa questão contratual, de como isso ficaria melhor em termos de cobrança ou implementação dentro desse contrato? Primeiro, quanto ao que se tem em cada momento, então, alteração de layout. Todos os contratos que envolvem a produção de um projeto, ele vai ter etapas. Então, etapa de layout, etapa de, enfim, plantas executivas, ou o que vier, o que tiver incluso naquele contrato, naquele projeto. Mas essa fase do layout tem que ser incluído em cada uma das etapas para que seja desenvolvido o layout, por isso é tão importante ter tanta descrição do que é feito, que a discussão de layout, esse tipo de coisa, tem um tempo para ser falado. Depois disso, o que vier de alteração é algo novo. E aí vai de cada um como prefere fazer a cobrança ao cliente, se é uma alteração de layout, por exemplo, incluir isso no contrato, que é a alteração do layout após a etapa X, que aí vai ser, por exemplo, a pessoa tem uma etapa para elaboração de layout. Então, você tem o dia em que vai ser feito a medição, que vai ser feito o cadastro, aí depois uma reunião para discussão e aí fazer mood board, conversar com o cliente sobre as ideias que já foram provavelmente compartilhadas em alguma reunião, e a partir dali, no momento em que for elaborado o primeiro layout, a discussão de ideias, o que vai ser feito, qual é o briefing principal, isso aí tem que ter especificado que até aquele momento. E no máximo, dar a opção, e aí depende da precificação que você fizer, se pode ter ou não alteração desse layout. E a partir do layout, as alterações em plantas executivas já mais na frente, já tem que ser algo mais específico. Então, alterações, vamos supor, de iluminação, de locais em que vai ter determinado tipo de especificação, mas não do projeto como um todo. Então, vai deixar de ser um quarto de bebê para ser um home office. A gente está falando de uma mudança total do projeto durante a execução. E a cobrança de fazer uma tabela, eu não acho que talvez essa fosse a melhor forma, porque o seu cliente ele não tem a obrigação de entender se você tem 30 horas para ser feito. Precisa ser colocado isso como não está inclusa a alteração de projeto após a definição de layout, por exemplo. E aí, a partir disso, fazer algum tipo de abordagem com o cliente, que é uma nova abordagem comercial. Incluir também no seu contrato. O principal é deixar especificado. Não está incluso ou está incluso. Ou se não está incluso, quanto será cobrado. Aí também vai muito da atuação de cada um. Eu já fiz contrato que eu incluía o valor, e já fiz contrato que a pessoa falou, não, eu prefiro que deixe aberto, porque aí no momento da cobrança, eu que vou conseguir precificar, considerando o tipo de coisa que será feito, o tipo de projeto, até em relação à complexidade e tudo mais. Bom, também outras coisas multas e processos inesperados. Tudo que vocês têm de valor a receber tem que ter multa, atualização, juros, porque, assim, clientes, eles têm, obviamente, prazos, às vezes acontecem coisas, eles vão falar, mas, assim, existem pessoas e pessoas. Então, para que vocês estejam sempre precavidos de algo que venha acontecer, então, assim, mesmo que pareça que não vai, não, isso aqui não vai acontecer, mas vai que acontece. É melhor sempre precaver antes do problema realmente acontecer, porque alguma atualização, poxa, mas eu não vou cobrar para o cliente
algo assim. Tá bom, mas caso venha a existir algum problema maior futuramente, até um processo judicial, vocês estão resguardados com um contrato que ele não vai fazer depois de 2, 3 anos você acabar recebendo um valor sem atualização. E aqui eu vou trazer alguns casos que a gente teve recentes, que eu dei uma analisada, e algo que também às vezes eu até acompanho pelo meu Instagram, de casos de arquitetos, de equipes de execução de obra, de engenheiros, que também tem total, assim, está totalmente acessível a esse tipo de problema relacionado às responsabilidades. Eu não sei quem aí já acompanhou, já viu essa história, essa novela, que é a execução da obra de Maíra Cardi e Tiago Nigro, que já acontece, acho que há 2 anos, pelo que eu entendi. Parece que agora a obra ela ainda acontece porque, obviamente, eles têm algum tipo de ganho por conta desses atrasos. Mas no início, e até hoje eu acho também, existem muitas falhas. E quando aconteceram essas falhas, no momento a internet logo foi caindo, assim, matando em cima da arquiteta. Porque ela postava nas redes sociais o que estava acontecendo, materiais entregues errados, instalados errado. Então, por exemplo, ela comprou um travertino romano, chegou um mexicano. A culpa é de quem? Quem é que era o responsável por receber o material, instalar e aprovar a instalação em uma casa que é do tamanho de um shopping, que tem um investimento ali de milhões? Quem é a responsabilidade? E desde que isso aconteceu, a blogueira, a influenciadora Maíra Cardi, ela começou a trazer isso e assim, deixar que as pessoas entendessem mesmo que a culpa era da arquiteta. A arquiteta já falou em comentários que ela não era a arquiteta responsável pela obra, somente pelo projeto. E aí fica sempre aquela discussão. A arquiteta é responsável pelo projeto ou pela obra também? Até onde vai a responsabilidade disso? E é como eu acabei de falar antes, depende. E tudo isso depende de contrato. Isso tudo depende do que foi acordado com o cliente e colocado no contrato. Infelizmente, o, é, o que se tem pelo CAL, por exemplo, nunca vai existir uma proteção total para tudo. Vocês não têm como somente se agarrar a leis e para também as instruções do CAL, porque isso não vai proteger quando se tem uma relação em que o contrato ele vai dar brecha para que se entenda que o arquiteto é responsável. Inclusive, eu vou trazer outro caso mais na frente que foi responsabilizado o arquiteto por um erro de obra gigante que trouxe problemas estruturais em um prédio. Então, assim, mas eu era só o arquiteto que fiz o projeto. Isso está especificado? Está deixando claro o contrato o que está incluso e o que está excluído de responsabilidade? Porque quanto maior, claro que a gente pode falar de um apartamento de 30 metros quadrados a prédios, ou, enfim, claro que quando a gente vai falar de uma obra de uma dimensão maior, a gente também tem relação à responsabilidade técnica. Mas a gente também, mesmo com a responsabilidade técnica, tem como ter responsabilidades contratuais reduzidas e especificadas ao que está sendo pago. Então, nesse caso de Maíra Cardi, ficou assim, como se a arquiteta fosse a culpada. Depois, ainda estão fazendo laudos em relação às esquadrias, que também é a equipe de execução, o engenheiro também foi culpado por isso, e aí sempre fica aquele debate, a culpa é de quem? E, no final das contas, algo nessa dimensão, como essa obra dessa casa, e o alcance que eles têm, acaba estragando o nome da arquiteta. Então, a gente ainda continua com essa obra, mas tiveram erros claros que, caso não tenha essas especificações, ela pode também ser responsabilizada por erros de milhões e milhões de reais dentro de uma casa dessa. Esse caso também foi um caso muito, muito conhecido, que eu nem sabia que essa arquiteta era tão conhecida assim, mas que eu encontrei, inclusive, esse caso, que ela fez uma espécie de parceria com a blogueira para poder desenvolver outro projeto. Geralmente essas repercussões, elas ocorrem assim, né? Tem um cuidado que tem que ter, às vezes, de fazer esse tipo de parceria, se alguém aqui tiver a intenção de fazer com algum blogueiro, alguma coisa. Enfim, fez o projeto e esse conflito
entre as duas, chegou às redes sociais. Então, uma falava uma coisa de um lado, outra falava uma coisa de outro, e no final das contas, ela colocou uma jacuzzi na sacada, sem um cálculo estrutural, deu um monte de infiltração, mas aí a arquiteta falou: eu não fui responsável por isso, eu só fiz o layout e a parte de design para poder. Enfim, fazer de graça, inclusive, para poder divulgar o nome dela. Mas aí, na hora também, a influenciadora, ela culpou também essa arquiteta e ficou aquela discussão. Não sei até que ponto, novamente, mas o que precisa se ter em todas elas? O que eu falei, cláusula de limitação de responsabilidade. Precisa ser incluída quais são as responsabilidades daquele contrato. Isso vai depender. Eu faço muitos contratos do mesmo tipo. Tá, pode servir talvez um modelo, mas sempre é bom revisar. Olha, eu combinei isso aqui a mais com esse cliente ou isso a menos com esse cliente, para poder dar um desconto ou pagar um valor maior. Inclui ou retira determinada responsabilidade, não deixa lá. E deixar muito claro que não é responsável pela execução, não vai emitir ART, quando não for o caso. Tem que isso tudo estar delimitado em contrato. Se vocês tiverem um engenheiro envolvido para uma construção, nunca libere a RRT sobre responsabilidade técnica da obra. Responsabilidade técnica de emissão de RT sobre o projeto, lembre-se sempre disso. Porque qualquer problema, se vocês emitirem uma RRT, geralmente os meus clientes fazem reformas, e essas reformas requerem, às vezes, uma demolição de parede, todos isso. Carinho, pode, o engenheiro, inclusive, já foi, já teve visita, só que você tira a RRT, às vezes, quando é um mestre de obra, eu não tiro, porque tem que ter um engenheiro assinando. Eu não faço isso, porque qualquer problema no prédio, a primeira pessoa, o cliente sempre esquece que você disse lá atrás que você tinha só responsabilidade no projeto. Então, que Maria Eduarda, a doutora Maria Eduarda está trazendo, essa questão de responsabilidade só pelo projeto, tem que estar lá dentro do a responsabilidade, minha responsabilidade, o termo que se usa, é pelo projeto arquitetônico. A obra será indicado materiais para dentro do escopo do mood board, conforme apresentado, ou da especificação, mas até aí isenta-se qualquer responsabilidade na qualidade do material entregue. Especialmente, aí eu vou levantar minha mão, que esse é o meu caso, não recebo comissão de loja nenhuma, não tenho parceria com nenhuma, então, assim, eu deixo o meu cliente muito à vontade, e tenho dito isso a ele. Se comprar material e o material não tiver bom, não foi a especificação da cliente, da arquiteta, foi porque comprou numa loja, mau armazenamento, entrega ruim do fornecedor. Então, eu, por exemplo, não sei a situação de Maíra Cardita, eu não posso falar pela arquiteta, mas uma coisa eu posso falar. Eu, geralmente, digo isso ao meu cliente, porém, o que Maria Eduarda traz tem que ser colocado em detalhe dentro de um contrato, para que a gente fique coberto numa situação. Karen, aconteceu já alguma coisa de algum cliente querer fazer uma denúncia sobre você? Não. Nunca aconteceu de eu ser levada à justiça. Porém, já aconteceu de cliente até ficar chateado comigo quando eu disse que não era responsabilidade minha, de não me indicar mais cliente, de não querer mais seguir com a obra, eu acompanhando, porque disse que achava. Eu achava. Não, está lá em contrato. Inclusive, outro detalhe, o cliente nem gosta quando você diz, está lá em contrato, né? Tem até que ser uma forma. Não faz parte, por exemplo, número de visitas, essas visitas não faz parte. Então, tudo isso realmente é comprometido quando você não tem uma coisa bem clara ali no contrato. Projetos muito grandes, isso é muito bacana. Inclusive, anexo com detalhamento de tudo que vai ser feito, cronograma de obra. Isso é muito importante, muito bom para que vocês se resguardem também.